Oi amigos, como vocês estão? No vídeo de hoje vamos fazer um guia completo de tudo o que você precisa saber e fazer antes de vir de vez mudar para o Paraguai. Vamos contar nossas experiências, o que deu certo e o que não deu, colocar nesse vídeo para vocês tirarem aí a melhor parte de tudo e fazer uma transição tranquila, né amor? Sim. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos relatar um pouquinho da experiência que a gente tem morando aqui e nós queremos sempre deixar claro, né, que nem tudo que a gente vai falar existe exceções. Então, para tudo que a gente fala, não é uma verdade 100%, porque sempre existem pessoas, por exemplo, que a gente vai falar da questão do trabalho. Pode vir ser um CLT, ter muito sucesso e contradizer o que a gente está falando, mas o que a gente vai falar é o que a gente vê na maioria dos casos e também a nossa experiência já estando aí um tempinho aqui no Paraguai e principalmente também visto aí o perfil das pessoas que vêm para cá, o perfil das pessoas que dão certo aqui. Até hoje a gente ainda conhece aí poucos casos de pessoas que voltaram, na maior parte das vezes por problemas de saúde dos familiares, dos pais, coisas assim, mas a gente ainda não tem nenhum caso, por exemplo, de uma pessoa que veio e se frustrou, falou não, é isso que eu quero, e é basicamente isso. O nosso intuito é alinhar com vocês e renovar por que vir para o Paraguai e passar aí um mini guia de uma migração de sucesso, se você que está planejando vir, tirar algumas dicas importantes que nós consideramos aí trabalhando não só com a vinda de brasileiros para cá, mas vivendo o dia a dia aqui. Então, pessoal, o nosso primeiro tópico é organização financeira. Então, quem deseja sair do Brasil e vir para o Paraguai não pode ter aquele pensamento de que é tudo barato, é tudo fácil, o Paraguai é só cruzar a ponte e está tudo certo. Não, a organização financeira ela envolve aí diversos aspectos. O que a gente gostaria de falar para vocês é que tem que ter uma organização financeira muito boa. Para você vir no Paraguai, a gente aconselha que você tenha aí primeiramente uma locação para conhecer, para sondar a área, para ver exatamente qual ponto te interessa. Nós aconselhamos aí que você tenha alguns meses de aluguel reservados já para uma emergência. Então, após você estar aqui fixado, depois desse período aí que você tem de avaliação, aí sim você vai poder ir para ou um aluguel mais longo ou ir para uma compra de um imóvel. Isso tudo aí ele é importantíssimo, porque muitas pessoas vêm já com um planejamento curto e elas não têm aí muito tempo para escolher o bairro. Às vezes acaba escolhendo o bairro à distância, então vê aí na internet falar, vou fechar um ano de contrato e quando vem não se adapta à região que ficou. Então essa é uma dica muito importante. A gente passa sempre para as pessoas que estudem e avaliem bem aonde vão ficar, e a melhor forma de testar isso é talvez por um Airbnb, por uma locação aí de 5 meses, 6 meses, que é geralmente uma data aí que eles aceitam fazer esse tipo de contrato. Então, essa é uma parte aí que envolve a organização financeira. Ter um dinheiro guardado para isso, mas também se você pretende aí, por exemplo, empreender, que é um dos perfis que mais vem para cá, tem que ter aí a reserva, mas isso daí o empreendedor já está acostumado com isso, ele já sabe que ele vai ter que aplicar. Agora, aquelas pessoas que vêm para ser mão de obra ou que vêm para ser o prestador de serviço, no caso, saibam que vocês precisam se adaptar às realidades do país, vocês precisam ter uma noção grande aí do público que vocês vão atingir aqui e muito marketing, porque o marketing é uma coisa importante, é uma ferramenta que aqui no Paraguai não se tem muito, e se você quer vir abrir o seu negócio, você quer prestar um serviço que você tem qualidade, por exemplo, muitas pessoas procuram que trabalham com ar-condicionado. Então, antes de vir, preparem-se para estudar, fazer um curso de marketing, algo que vá ajudar a difundir a ideia aqui no país, e você, consequentemente, vai ter bons clientes vindo daí e uma concorrência baixa, porque não existe muito forte aí a publicidade de internet para esse tipo de serviço. Essa parte do marketing, né, no nosso ponto de vista, a gente acha algo muito fraco aqui ainda. Então, quem vem com essa ideia e com essa experiência, a gente sempre fala, né, que é algo muito certeiro aqui. E só também um complemento ao que ele falou, né, dessa parte de pesquisar antes de se fixar, conhecer. Nós fizemos isso, então,
Primeiro, o Guilherme veio algumas vezes, né, ali na parte que ele fez documento, até algumas outras vezes ele veio, ele conheceu, ele veio sozinho, eu só vim uma vez. Então ele meio que já conhecia um pouco, e depois que viemos morar, antes da gente bater o martelo de onde a gente queria ficar, a gente fez um contrato curto de um apartamento em um bairro que a gente nem sabia que era bom. A gente descobriu morando lá que era um bairro muito bom, um dos mais procurados, um dos mais bem vistos aqui. Então foi muito bom ficar esse tempo de adaptação, porque a gente conseguiu procurar vários lugares que a gente queria, que a gente gostava, a gente conseguiu conhecer os bairros, né, no caso o bairro que a gente tá, então a gente conseguiu conversar com vizinhos, víamos vários dias, víamos de noite, víamos mais tarde, víamos mais cedo para ver como que era o bairro, como que era a dinâmica. Então, pra gente que tinha essa preocupação, né, com onde a gente iria morar em definitivo, foi muito importante fazer esse, digamos, test drive antes, e a gente acaba recomendando fazer isso, porque te dá garantia de que você vai estar num lugar bom. É verdade. E só pontuando aí para quem vai pensar, né? Esse primeiro bairro que nós ficamos foi quilômetro 7, Cidade Nueva. Muito bom. Muito bom. Você consegue fazer uma coisa que a gente já tinha o costume de fazer onde nós morávamos antes, que era em São Caetano, que é fazer as coisas caminhando. Então você descia ali do prédio e consegue fazer tudo a pé, tudo muito próximo. Tinha mercado, banco, farmácia. Aí agora, depois que a gente ficou e estudou bastante, né, nós escolhemos morar no quilômetro 4 e agora já estamos indo para Mingaguaçu, que é assim, uma coisa que quem tinha informação lá atrás, na minha época, eu lembro que a gente ouvia muito falar assim, não fiquem além do quilômetro 7, não fiquem além do quilômetro 10, e agora a gente já está indo para muito além do quilômetro 10. Mas isso a gente vai contar depois em outros tópicos. Sim. Vocês vão entender porque que a gente fala de Minga. Mas é isso, para vocês verem como a informação e a perspectiva que você tem quando você vem, a realidade acaba se mostrando bem diferente, e é uma experiência que você só tem quando você está vivenciando, né? Então, por isso que a gente fala, venha preparado para ter esse tempo de degustação, esse tempo de escolha. Faz uma parte muito importante do preparo, e esse preparo envolve dinheiro. Então, venha preparado financeiramente para não passar apuro, para não passar problema, porque existem muitas pessoas que vêm e passam perrengue, assim, tipo, vem assim, pega um primeiro aluguel, depois tem que ir para um mais simples e acaba aí comprometendo qualidade, tudo nesse sentido, e também a parte do emprego, até você se estabilizar financeiramente. Aqui tem muita oportunidade, você vai conseguir fazer dinheiro, com certeza, mas não é assim... Aqui não é um país em que você vai ser mão de obra barata. Você vai conseguir conquistar suas coisas, você vai conseguir seu espaço, mas você não é como na Europa, por exemplo, que as pessoas vão para ser CLT, por exemplo. Então, assim, tenham isso em mente, sabe? Agora não tanto, né? As pessoas já têm mais informação, mas no nosso tempo mesmo tinha-se essa cultura, né? De que tinha emprego no Paraguai, de que era tudo muito barato, casa era barata, que era tudo muito barato. E a realidade não é essa, mas a gente vai explicar no decorrer do vídeo também o conceito que nós enxergamos que é o Paraguai hoje, tá? Então, assim, não é somente preços baixos. É óbvio que impostos e tudo mais, ele é imbatível, né? Mas no nosso caso, né, pro nosso estilo de vida, nossa qualidade, nossa vontade, o Paraguai não é só isso. E as pessoas têm que começar a enxergar dessa outra forma, que aí vão parar de se frustrar tanto com os preços, né? Porque nós estamos aqui, nós entendemos o mercado, nós enxergamos oportunidades e não vemos mais essa questão de preço como as pessoas veem hoje em dia. Mas o que a gente percebe é esse movimento, né, de que as pessoas estão levantando de que não compensa, de que preço aqui é tudo muito parecido com o Brasil, mas elas levam em conta só essa questão do preço, e não é só isso, mas vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. Até porque, pessoal, o Paraguai, ele tá assim, tipo, ele tá entrando em evidência, e muitas pessoas estão despertando o Paraguai e tendo aquela primeira curiosidade. Mas assim, as pessoas vão daquele primeiro pensamento que elas têm do Paraguai e começam a falar, pô, então deve ser tudo barato. Aí a pessoa começa a olhar preço e vê que não é aquilo lá. Então ela fala, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem. Então isso que a gente quer demonstrar para vocês aqui um pouquinho hoje. Mas vamos para o próximo tópico. O próximo tópico vai ser o perfil
da pessoa, do imigrante que vem aqui viver no Paraguai nesse período. Então, pessoal, o perfil do brasileiro que tem que vir para o Paraguai, na nossa opinião, dentro da expectativa que a gente tem, do que a gente tem visto, inclusive trabalhando com isso, nós temos aí o perfil principal, o empreendedor. Então, por que o Paraguai é tão bom para o empreendedor? Porque é um país que existe mão de obra abundante, inclusive existe muita mão de obra a ser treinada, e existe um cenário de governo, um cenário tributário maravilhoso para a população consumir o seu produto aqui. Não é tanto assim uma questão de o Paraguai é uma ponte para o Brasil, então vem da China vai para o Brasil, vem da China vai para o Brasil. Não, aqui nós temos um público, uma população que quer e vai consumir muito do que os empreendedores fazem aqui. Então você tem que ver e mirar um pouco do público paraguaio, abrir a sua empresa visando também atendê-los, porque vai ser surpreendente. Você vai ter aí uma demanda interna que talvez supra tudo que você vai fazer no seu próprio mercado, na sua própria área. Isso daí é uma informação que é muito privilegiada, porque a gente tem empreendedores que vêm visando apenas usar o Paraguai como, por exemplo, uma região onde ela vai manipular o produto, colocar made in Paraguai e enviar para o Brasil, ou enviar para outras regiões do mundo. É interessante, é possível sim, porém, a gente tem visto que os empreendedores vêm, eles acabam encontrando um mercado tão bom interno no Paraguai que acabam ficando apenas aqui, tirando essa possibilidade de importação ou diminuindo esse interesse. E também tem no Paraguai um fluxo muito grande de brasileiros, um fluxo muito grande de argentinos e europeus vindo, e eles têm uma demanda alta por qualidade, por luxo, por bom acabamento, por tudo isso que está em transformação. Então, se você está dentro dessas áreas e você pretende empreender, o Paraguai é um país muito, muito bom para esse perfil de pessoas. Outro perfil que busca muito Paraguai são os aposentados, são aquelas pessoas que já têm uma condição de vida ok, ou tem um aluguel no Brasil, ou para fugir dessa polarização que existe no Brasil, terrível e degradante, que vai tornando assim um cenário chato para se viver, e as pessoas veem o Paraguai como uma possibilidade de liberdade, uma possibilidade de você terminar a sua vida bem. E de fato é mesmo, o Paraguai é um país onde você vai ter uma qualidade de vida maravilhosa, você vai ter aí custos baixos, por exemplo, na moradia. Quando a gente estava falando de custos, para você viver, ter a sua casa no Paraguai e pagar seus consumos básicos, você vai ter uma queda muito, muito acentuada perante o Brasil. E de fato, assim, são dois perfis que são os principais e são os que o Paraguai tem maior incentivo, né? É o que mais vai fazer a pessoa ter sucesso. Empreendedores, muito bom. Você tem que vir também com a mentalidade que a mão de obra aqui é abundante, porém não é qualificada. Então você tem que vir com a mentalidade de qualificar essa mão de obra, treinar o pessoal, treinar os paraguaios, e eles são muito simpáticos, eles são muito dispostos a se desenvolver, a crescer. Isso é uma coisa fantástica. Então criou-se aqui, do lado do Brasil, um ambiente perfeito para você empreender e colocar em prática o que você executa. Ou às vezes você é funcionário, você trabalha já em algum comércio, alguma coisa que você vê a possibilidade de você abrir o seu, aí você tem duas opções. Ou você abre o seu no Brasil e fica até aqui, ou você abre no Paraguai e tem um mercado, um campo a desbravar enorme e às vezes nadar sozinho. Isso é muito bacana. Esses são os dois perfis principais. Empreendedores, Paraguai maravilhoso. Aposentados, pessoas que têm renda mensal, maravilhoso. Outro também, né, que eu até esqueci de falar, aquele que trabalha online, os home office. É maravilhoso o home office vir para o Paraguai para morar. Isso é indiscutível. Se você quer ter um país aí com um custo de vida muito bacana, se você quer ter um país que você tem segurança, que você tem possibilidade aí de
ter uma vida muito tranquila, clima bom, né? Muitos vão para a Europa, acabam ficando aí 6 meses embaixo de neve, e aqui a gente tem um clima maravilhoso. Todos esses pontos apontam o Paraguai para, ok, vai te acrescentar muito. Agora, existem outros públicos, né, que são aqueles que a gente recomenda um pouco menos vir para o Paraguai. E de todos aqueles que a gente menos recomenda, são aqueles que vêm aqui buscar emprego. Então, ser funcionário de alguém. E esse daí, há controvérsias, há, como eu falei no começo do vídeo, minorias que dão certo. Por exemplo, nós conhecemos aí pessoas que vieram para ser funcionário, porém tinha um inglês bem aperfeiçoado, tinha habilidade muito boa em computador, em administração, e a pessoa acaba se destacando tanto por ter essa qualificação que sobe rapidamente nas empresas. Isso daí talvez seja uma alternativa, talvez seja uma possibilidade bem interessante. As pessoas vão ver com bons olhos funcionários, por exemplo, o patrão paraguaio. Se você tem um funcionário que se destaca, que tem habilidades muito boas, ele vai te subir rapidamente, isso sim. Mas, de uma maneira geral, já tem muita mão de obra aqui, a mão de obra já está estabelecida e sempre tem aí uma rotatividade grande, sempre tem muitas pessoas precisando de emprego e trocando. Então, você vai encontrar um mercado aqui que não é tão interessante. A maioria dos empregos vai pagar ali o salário mínimo, que hoje em dia aí está quase 3 milhões de Guarani. Então, é um salário assim que, para você viver apenas desse salário, você vai ter sufoco, não vai ser fácil, a não ser que você seja em casal, a não ser que você tenha irmãos, pessoas que vão trabalhar junto e ajudar a manter aquele imóvel que vocês vão residir, né? Mas não vai ser aquela vida dos sonhos, vai ser uma vida tão intensa que você tem no Brasil, com ainda a questão da língua, você tem que falar bem a língua, a questão do Guarani, que pode te complicar também, diversos pontos que vão te dificultar. As pessoas que vêm para o Paraguai buscando assim o padrão europeu, buscando um padrão americano, essas pessoas elas vão encontrar isso em condomínios fechados, em condomínios em áreas restritas da cidade, né, áreas que são assim pequenas. Por exemplo, em Assunção tem muito bairro nobre, bairro de classe A, né, mas essas pessoas elas vêm aqui e quando vem o preço, quando vem o cash que tem que investir para frequentar esses ambientes, elas acabam correndo, porque aqui é dolarizado. Nós temos clientes que mostram, ó, essa casa em Miami está ao mesmo preço que essa casa em Ciudad del Este. Como assim? Me explica. E de fato é isso. É caro. Se você quer mordomia, se você quer tudo desenvolvidinho, você vai ter que pagar muito alto por isso. E fica aí essa indicação. Não venham com a expectativa de que eu quero as ruas todas asfaltadas e esse empedrado está assim agora, mas logo logo eles vão asfaltar para a gente evoluir a cidade. Então assim, a evolução ela tem várias maneiras de se ver. Para mim o Paraguai já está evoluído o quanto precisa, e eu não gostaria de ver, por exemplo, o Paraguai se tornando uma cidade que eu estava. Supostamente São Paulo é muito evoluída, mas viver lá naquela tal evolução é um caos. Então eu prefiro viver na paz, e aqui oferece muita paz a preço acessível. Então, basicamente, esses daí seriam os perfis que a gente enxerga que vão casar bem e os perfis que vão ter um pouquinho mais de dificuldade para se estabelecer aqui. E o próximo tópico é referente à documentação. Documentação é algo que sempre gera aquele bafafá, né? Primeiro, gente, algumas pessoas comentam, entram em contato, perguntando se é possível viver sem documentação. Possível? É possível? Mas nós não recomendamos. Porque você não vai conseguir ter uma vida fiscal, você não vai conseguir ter conta em banco, você não vai conseguir fazer praticamente nada, ter seu carro paraguaio, você não vai conseguir, se você comprar uma casa, passar a casa para o seu nome, você não vai conseguir sem documentação. Segundo ponto, não é o caso agora, mas pode ser que aconteça. Eu e o Guilherme, a gente sempre, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre pensa no plano A, B, C, D, E, e no pior dos casos, né? A gente sempre tem, mas e se não der certo assim? E se não der certo assado? Então, a gente sempre tenta se precaver de todas as formas possíveis, né? Então, recentemente, eu não sei se já voltou ao normal, mas saiu uma notícia de que os Estados Unidos
iriam parar de fazer vistos para brasileiros em mais 75 países, e eles iriam parar de fazer visto para as pessoas morarem lá. Então, só iriam fazer por enquanto de turismo e não tinha data para voltar a fazer essa para residir. Então, imagina se essa moda pega aqui. É algo que vai acontecer agora? Acredito que não. Eu acredito que essa vinda de brasileiros para cá, não só brasileiros, né, mas vários países, a gente conversa com várias pessoas, mas são mais brasileiros, está sendo benéfica, por enquanto, para o país. Mas é algo que pode acontecer, então você vai colocar em risco, sendo que você pode garantir o seu documento. Querendo ou não, não é algo tão complicado de fazer como é em outros países. O preço também não é tão absurdo quanto é em outros países. Então vamos garantir, enquanto tá fácil, enquanto tá acessível, nós recomendamos que vocês façam logo a documentação. Nós fizemos, a nossa forma de fazer foi, primeiro o Guilherme fez, porque a gente sabe que é um valor alto a ser investido, não é, né, 100, 200 reais. Então, é necessário um planejamento, isso também se enquadra lá no começo. Se planejem financeiramente para essa parte da documentação, que é muito importante. Então, primeiro fez o Guilherme e depois eu fiz o meu. Eu fiz o meu depois que a gente já estava morando aqui. Então, ele fez ali, acho que 1 ano antes de vir, né, amor? E depois viemos e depois fizemos o meu. Mas ficar sem documentação nunca foi uma possibilidade para nós. A gente sabia que todos iríamos estar tudo bonitinho, legal ali e tal, até por conta da dificuldade que poderia ser o processo. Tanto que quando o Guilherme fez a documentação dele, foi assim que o atual presidente tomou posse, que a gente já ficou sabendo que ele ia fazer algumas alterações ali na imigração, e a gente ficou com muito medo de ficar mais difícil, ficar mais caro, e o Guilherme já foi e fez o dele. Então aproveitem e façam agora enquanto tá fácil, enquanto não é tão burocrático, e digo até mesmo pela parte do Brasil começar a dificultar. Houve um tempo em que algum certificado, não sei se ele vai lembrar, mas eu lembro que ele e a dona Marina ficaram loucas. Informe tripartite. Ninguém conseguia tirar por um bom tempo, o Brasil não liberava essa documentação. Então assim, pode ser que aconteça várias coisas, então pelo sim e pelo não, façam a documentação. E nós recomendamos que vocês façam com a dona Marina. Gente, por quê? É possível você fazer sozinho? É possível, mas é muito complicado porque você tem que ir atrás de várias documentações, você tem que ir atrás de várias coisas, você tem que ir em órgãos, você tem que falar com pessoas. Então, se você tem uma pessoa que você não precisa fazer nada e que você tem garantia de que vai dar certo, que vai ser rápido, façam com alguém que passe essa confiança, que tenha credibilidade no mercado. No caso, a dona Marina está há 25 anos no mercado, fizemos com ela, fizemos tudo, CNH, documentação, o Guilherme renovou com ela, fizemos tudo com ela e não nos arrependemos, e tudo que a gente precisa fazer dessa parte burocrática também vamos fazer, porque embora o Guilherme esteja muito bom no espanhol, eu ainda não tô, e mesmo ele estando bom, existem regras, existem leis, até mesmo regras sociais que a gente ainda não conhece. Então, se você tem alguém que sabe de tudo isso e pode fazer por você, por que não confiar algo, né, que é tão importante que é a documentação, em alguém que sabe o que está fazendo? Então, eu acho que essa parte da documentação é muito importante. Não fiquem sem documentação, gente, pelo amor de Deus, né? Às vezes você pega alguém mal intencionado que vai querer te sacanear, né, que vai causar algum problema porque você não tem ali a documentação. Se você se afastar um pouco mais, se você tá aqui 30 quilômetros não vai ter problema, mas se você se afastar um pouco mais, for morar um pouco mais afastado, pode ser que tenha, né, essa implicância, pelo sim, pelo não. Façam a documentação de qual forma for, assessorado ou sozinho, mas não venham sem documentação. Planejem isso financeiramente e também no tempo, né, antes de vir de vocês, façam isso porque a gente acha que é muito importante. Então vamos lá, pessoal, documentação. Existem 2 formas de você tirar documento aqui no Paraguai. Uma delas seria por conta própria, e essa por conta própria tem 2 submaneiras, né? Então, maneira própria você consegue tirar ou indo diretamente no escritório da migração num período comum ou vindo nesse mutirão. Agora, em janeiro. Não é fevereiro?
Fevereiro, estamos em fevereiro. Agora em fevereiro, no dia 8, se eu não me engano, até o dia 11, teremos mutirão em Cidade do Leste. Pessoal, se vocês forem olhar como está a Ponte da Amizade, onde você encontra, primeiro lugar, disparado brasileiros. Segundo lugar, alemão, muitas pessoas assim, europeus, que você vê assim, eu falo alemão, né, mas julgando, né, pré-julgando, mas você vê lá o pessoal loirinho, branquinho, parece que não vai durar uma semana nesse sol forte aqui, a Ponte da Amizade abarrotada. A entrada ali para pegar o permisso do lado paraguaio da ponte, nossa, abarrotado. Fila gigantesca, a gente passou lá ontem. Porque eles vêm agora, eles estão vindo antes de começar a data em si, porque eles querem pegar alguns documentos que são necessários ter para o dia em especial. Então, a outra forma seria você vir fora desse período de mutirão, que aí você tem muito mais deslocamento, os órgãos não estão reunidos, eles estão separados e você tem que fazer por sua conta toda essa parte burocrática e isso leva muito tempo. O tempo, né, às vezes, com certeza, principalmente para quem mora longe, custa dinheiro, então além de você não estar rendendo o seu trabalho lá, você está aqui gastando dinheiro. E existem N fatores que podem te atrapalhar nesse momento e atrasar ainda mais essa documentação. É muito comum, inclusive eu indiquei no canal aí um serviço que é do Juan Carlos. Juan Carlos é advogado da nossa empresa, sócio da dona Marina na parte de documentação e contabilidade. O senhor Juan Carlos, ele já vai em todos os mutirões há muito tempo. Antes de você saber do Paraguai, ele já ia no mutirão já ajudar as pessoas e a gente criou o serviço com ele, que ele vai abrir o grupo no WhatsApp e as pessoas vão enviar todos os documentos ali, a passar pela avaliação dele, ele vai falar, ó, precisa de tal documento assim, assim, assado, esse daqui tá mal, tudo. Ele vai, obviamente, indicar o motorista que vai trazer a pessoa, se ela precisar, né? O hotel próximo ao local da migração, preço, tudo. Ele vai montar aquela logística toda, vai estar com a pessoa no dia e vai garantir que, fazendo o processo daquela forma que a pessoa fez, ela vai receber o documento no sábado seguinte. Então, por exemplo, você deu a entrada na segunda, no sábado você já tem o seu carnê migratório lavrado. Provisório. Então, o seu carnê migratório provisório lavrado. Então, isso daí faz toda a diferença. É muito comum no mutirão formar uma fila imensa, a pessoa chega e ela ainda precisa tirar um documento que vai levar 3 dias para ficar pronto, e ela acaba tendo que ficar mais tempo aqui, gasta mais dinheiro, e aí quando ela vai dar entrada no documento dela, ela não entrou naquele período que vai ficar pronto no sábado. Aí vai levar 3 meses, 4 meses, e vai se estender. E, gente, isso é muito comum acontecer. Muito comum. Outra coisa que é muito comum acontecer, vai lá, a pessoa vai retirar o documento, esperou lá 3 meses, vai retirar o documento, veio com uma vírgula errada no nome, veio com uma letra diferente, e aí a pessoa precisa entrar com o processinho para arrumar aquilo. E aí já vai outro prazo. E acontece também, viu? Bastante. Aconteceu com ele e comigo. Sim. Só que o nosso foi arrumado ali rápido e tal. Então, mas assim, acontece. Para aquelas pessoas que têm tempo, elas vão vir sabendo que vão pagar menos, mas elas vão fazer por conta e pode ter todos esses percalços e custo com hotel, tudo isso embutido. Vai conseguir economizar se fizer tudo certinho, sair tudo certinho, mas vai ter o desgaste. Isso daí é sua escolha, é a escolha pessoal. Eu mesmo, na época que eu vim fazer o meu documento, eu trabalhava. E eu, para conseguir ficar 2 dias fora do meu trabalho, era praticamente impossível. Mas consegui 2 dias, paguei e vim aqui para resolver rápido. Então só vim aqui, assinei e tirei a foto e voltei. No meu caso, eu não considero caro, porque se eu fosse fazer por outra via, ia ser muito pior e eu ia me prejudicar muito mais no meu emprego, eu ia ter que ficar aqui muitos dias. Então, se você é uma pessoa que quer resolver isso rapidamente e com uma pessoa que vai cuidar do processo para você,
ela vai garantir e ela vai falar por você. E vai fazer tudo, né? Ir atrás de tudo. Falar por você não no sentido de só te acompanhar lá e falar por você no guichê. Não, ela vai fazer tudo e ela vai intervir por você se for necessário. Aí a gente aconselha a Dona Marina, o contato sempre vai estar na descrição, nosso canal sempre vai estar ligado à Dona Marina, porque a confiança é altíssima e todas as pessoas que fazem com ela dão um feedback maravilhoso. Então, entre em contato para fazer com ela, se você quiser pagar aquilo que você teria que pagar se você tiver que ficar mais do que 2 semanas aqui, se você tiver que ficar indo e voltando de viagens longas, tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Agora, existem pessoas que vêm, fazem a documentação pelo mutirão, são muito precavidas, pegam um documento, se informam muito bem, essas pessoas conseguem uma economia, vale a pena também, mas eu mesmo morando aqui, eu não me acostumei com a burocracia, não gosto de burocracia, eu sou anti-Estado, eu preferi pagar a Dona Marina na segunda vez já morando aqui e rapidamente chegou meu documento, já tenho a permanente, já estou 100% resolvido no país. Isso daí não tem preço. Você pegar seu documento permanente e já ficar sossegado é uma coisa assim maravilhosa. E eu já há 3 anos no Brasil, antes de vir, era imorável para mim o Brasil. Agora, se vocês verificassem aí o fluxo de pessoas vindo, que está enorme, e vocês pudessem pensar que existe alguma pequena possibilidade que existe de dificultar o processo, de atrelar o processo que você tenha que investir no Paraguai, algo assim, eu faria correndo do jeito que está para se resguardar. Outro público que vem muito para cá é aquele público pré-eleição no Brasil. Em outubro tem eleição no Brasil. Tem pessoas que chegam e falam assim, eu já vou fazer o documento agora com medo do resultado da eleição no final do ano e outra enxurrada muito grande vir. Então, é basicamente isso. A documentação é essencial. Só para fechar esse tópico de documentação, eu vou fazer 2 observações. A primeira, as pessoas ainda se confundem muito com como que é essa documentação. Então, assim que você dá a entrada na documentação, você vai receber um papelzinho, um documento, que é o carnê migratório precário. Esse documento você já pode morar, mas ainda não é cédula de identidade. Com ele você não consegue abrir conta em banco nem nada. Com ele você só mora, você só consegue morar. Então você recebe ali o precário na hora e espera chegar o provisório, que aí pode levar até 1 ano, que é a data até que vai estar de vencimento, né, no cartãozinho, na documentação, vai estar ali até, pelo menos a nossa era isso, era 1 ano. Então nesse tempo é o tempo de chegar a provisória. Tá? Mas você já pode morar tudo certinho. Se você fizer com assessoria, esse prazo se reduz. Se não, é por aí. Depois que chega o mesmo documento, mas o provisório, vai ser a mesma foto, a mesma assinatura. É o mesmo documento, só vai mudar, que vai estar escrito provisório. Quando chegar esse provisório, aí sim você dá entrada na sua identidade. E aí leva mais aí um tempo até a identidade ficar pronta. Então há uma confusão, né? Às vezes as pessoas entram em contato com a gente e falam, então com 2 dias eu já vou ter meu documento. Com 2 dias você vai ter a permissão para morar. Você vai ter ali o cartão de imigração precário, depois chega o provisório e depois você dá a entrada na identidade. Só para ficar claro e explicar. Porque eu sei que tem muitas dúvidas referente a isso. Depois da identidade que a CNH. CNH. Né, que CNH é no Brasil, aqui não se chama CNH. Mas é que muita gente já quer chegar e já pegar a CNH. Calma, tem que ser a cédula. Você só consegue ter qualquer coisa aqui depois da cédula de identidade. É igual no Brasil, você não faz nada sem essa sua cédula de identidade. Aqui é da mesma forma, tá? E agora um comentário referente à documentação. A gente fez um vídeo, nem lembro qual, mas a gente fez um vídeo falando de algumas situações que vimos algum. E aí vou contar uma situação, né, que foi até citada nesse vídeo. Fomos à comissaria e tinham alguns brasileiros e tal. Chegou uma brasileira lá que encontrou o amigo dela, gritando, blá blá blá, todo mundo ouvindo a história de vida dela. E ela tava fazendo a documentação. E aí ele perguntou, e aí, como foi, nanana? E aí ela falou assim, olha, eu devia ter pagado mais, um pouco mais caro e ter feito com assessoria. E eu não estou mentindo, hein? Quem tava lá é testemunha que ela falou isso. Porque deu problemas nos documentos, esses problemas que a gente citou, né? De você chegar lá, tá faltando uma coisa, você perde prazo e tal. E aí aconteceu com ela até falou que algum documento, nem lembro qual foi, ela teve que tirar 2 vezes, porque
porque ela tirou o documento, quando foi lá, saiu outra coisa, ele já tinha vencido, então ela teve que tirar de novo. E aí eu achei interessante ela fazer esse comentário, né? Que ela falou que se ela soubesse, ela teria pagado mais para ter a tranquilidade, para não ter tido tantas emoções para conseguir fazer. Mas vamos fechar isso que a gente já falou demais e vamos para o próximo tópico que a gente considera essencial, é você escolher a sua cidade. Exatamente, pessoal. A escolha da cidade, ela é muito importante, é gente. Importantíssima, porque nós temos aqui basicamente 3 cidades que são as mais procuradas. Uma delas é Ciudad del Este, outra Assunção e acho que a mais queridinha de todas, Encarnação. Essas 3 cidades, elas são realmente fantásticas, ótimas escolhas. Vocês, sem dúvida nenhuma, vão estar bem qualquer uma delas, mas vocês têm aí um porém. Qual é o momento da minha vida? Eu vou, por exemplo, vir para empreender? Qual delas é mais interessante? Eu venho assim já com um espanhol muito bem afiado, posso ir mais para dentro do país, ou Ciudad del Este encaixa melhor? Tudo isso vocês têm que ficar atentos. Mas vamos passar um pouquinho da nossa opinião. O que a gente tem visto aqui, pessoal, é que muitas pessoas têm optado por Encarnação, mas acabam não dando certo lá, porque é uma cidade que tem um ritmo mais tranquilo, fora da temporada, obviamente. Quando é verão, a cidade floresce e fica muito forte, mas isso daí é cíclico. Você tem, normalmente, ao longo do ano, uma cidade mais tranquila, uma cidade mais pacata. E, às vezes, para muitos empreendimentos, para muitas opções de ganhar dinheiro, talvez não seja uma cidade tão atrativa quanto Ciudad del Este e como Assunção, que são cidades pujantes, são cidades que ao longo do ano todo você tem um fluxo, um mercado muito, muito intenso e são aspectos a se pensar. Encarnação, nós temos visto que muitas pessoas se encantam e elas acabam escolhendo a cidade justamente beleza, porque é pela beleza, mas o perfil mais indicado para lá, na nossa maneira de ver, é aquele perfil de pessoas que já trabalham home office, aquelas pessoas que são aposentadas, têm uma renda certa, pingando ali todo mês, e querem mesmo o sossego, querem a tranquilidade, querem ter um visual maravilhoso, e isso é muito bom. Existem nichos em Encarnação que talvez sejam muito interessantes para empreender. Por exemplo, o nicho de construção civil. Existem brasileiros indo lá para investir, para comprar, para viver, e quanto mais opções você tenha para construir lá e para ter coisas boas, você vai conseguir vender ou ter um Airbnb, ter uma locação maravilhosa lá. Mas a gente não consegue comparar a Encarnação com Ciudad del Este, por exemplo, onde nós vivemos. Ciudad del Este você vai ter uma possibilidade de acertar para vender produtos, para entregar produtos e serviços aqui muito, muito, muito forte. Então Ciudad del Este é a cidade do dinheiro, é a cidade onde estão as melhores oportunidades nesse sentido. Então essa é uma avaliação que a gente tem que fazer quando a gente coloca Ciudad del Este e Encarnação. Encarnação, você vai ter qualidade de vida, você vai ter muita possibilidade de lazer e vai conseguir ter uma vida tranquila. Agora, se você precisa ainda, como nós, né, remar, aqui talvez seja um pouco mais indicado nesse sentido. Encarnação também tem uma questão de que ela está um pouco mais afastada aqui da nossa região de fronteira e do Brasil. Então, com isso, você acaba tendo menos opções de serviços e menos infraestrutura na cidade, no que se diz assim, a mais possibilidade de mercados, a mais possibilidade de variedades de produtos. Então, esse é o ponto que a gente quer apontar. Agora, Assunção é uma cidade que a gente conheceu bem, é uma cidade assim que estaria assim para uma cidade grande no Brasil, onde tem ali a maior parte da infraestrutura, porém é indicado para aquelas pessoas que buscam sim mais a infraestrutura de uma cidade grande e que estão acostumadas com aquela rotina de horário de pico, onde está tudo travado, aí
dá aquela aliviada, tá todo mundo trabalhando, correria para todo lado, e depois horário de pico à noite para todo mundo esvaziar a cidade e ter que descansar. Então tem muito disso em Assunção. É uma cidade que tem shoppings maravilhosos, tem uma infraestrutura de hospitais, tudo muito, muito top. E é bem bonita também, né? Vale a pena conhecer Assunção, mas aí entra também naquilo que a gente falou no começo desse tópico, né? Que lá você já depende mais do espanhol. Lá, qual que é a diferença de Cidade del Este para Assunção? Lá eles estão, além de o espanhol ser muito forte, eles são fronteira com a Argentina. Então, ali tudo está consumado, mas para cair para o lado do castelhano. Já em Cidade del Este, nós temos uma tendência e uma questão do português ser quase que uma terceira língua na cidade. Então, isso facilita muito. Você tem muitos serviços aqui que são prestados por brasileiros. Os estudantes aqui vêm e empreendem com força. Eles mostram assim que realmente o empreender é maravilhoso. Alguns até provam que é melhor empreender do que fazer a medicina. E aqui você consegue consumir muitos serviços usando o Pix. Paga no Pix, você consegue usar muitos serviços onde você paga o Pix direto para a pessoa que tem uma conta ainda no Brasil e você consegue pagar diretamente para ela. O português aqui é uma língua muito, muito reconhecida. A maioria das pessoas que você falar, elas vão associar ao português e vão modificar a forma delas falar, o que eu considero uma vergonha. A gente está no país dele, nós que temos que nos esforçar ao máximo para falar a língua deles, e eles são tão gentis que eles vão e colocam um monte de palavras em português, aí você fala, pô, eu tô super bem no espanhol, mas na verdade não, é a pessoa que está facilitando para nós. Então, assim, é uma cidade adaptada aos brasileiros, tem mais de 10 mil brasileiros cursando medicina, e agora, no começo do ano, já está vindo outro montante de gente aí para se legalizar e fazer a medicina. Então, esses são os pontos que a gente pode pensar. Cidade del Este você vai ter ainda terrenos baratos próximos, por exemplo, Mingaguaçu, Presidente Franco, Hernandárias, ainda se encontra possibilidades de investimento mais barato, porém, se você pega ali os pontos centrais e os condomínios mais tops, você vai pagar em dólar, preços altíssimos, e é uma cidade que tem se desenvolvido muito. Uma mudança muito grande que tem ocorrido aqui em Cidade del Este é o início da verticalização, né? Então cada vez mais você vê projetos de prédios sendo aprovados ao longo de toda a cidade. Então é uma cidade que está mudando. Possivelmente vai virar uma Assunçãozinha, mas... Infelizmente. Mas assim, o mais legal é que assim, aqui você tem uma infraestrutura maravilhosa. Você mora aqui, por exemplo, nós moramos retirados do microcentro. Nós estamos aí a 4 km do microcentro. Mas se você quer comprar um eletrônico bacana, se você quer comprar uma câmera para sua casa, tudo, você tem ali um universo de oportunidades de compra maravilhosa. Você tem 2 shoppings aí que estão... Um saiu já, que é o Novo Shopping China. O outro é o Novo Cell Shopping, que vai sair ainda esse ano, né? Se não ocorrer atraso. Com esses shoppings você tem ali praça de alimentação, você tem uma infraestrutura completa para você viver aqui, e ao mesmo tempo você tem a ponte da amizade que você cruza, e tem a cidade de Foz do Iguaçu, que é uma cidade turística, onde você tem muita opção de lazer, você tem muita opção de refeição, é muita vantagem viver nessa região da Tríplice Fronteira. Então pesquisem, aí isso também entra lá no começo que a gente fala, vem antes, fica nos lugares que você tem em vista, né? Fica uma semana em cada lugar e vê o melhor pra você, porque assim, você se muda pra um lugar que você não é pra você não se adapta, você gastou indo pra lá, você tem que gastar indo pra outro lugar. Ou pior, falar, o Paraguai não é pra mim, porque você teve uma experiência ruim e vai embora. Então assim, isso é muito importante. A gente sempre soube que queríamos ficar aqui na Tríplice Fronteira, mas a gente queria um lugar mais calmo, mais isolado. E aí entra até o próximo tópico, que é a moradia, né? Que é a questão de aluguel ou de compra, que a gente também vai explicar melhor como funciona. Mas assim, onde nós moramos hoje, embora seja no quilômetro 4, relativamente próximo ao microcentro, próximo a grandes vias, a gente teve a oportunidade, a possibilidade de escolher um bairro muito bom, um bairro que ainda está em crescimento. Então existem ainda poucas casas, tem ainda bastante terreno. A gente, pelo que percebe, não terão
prédios próximos aonde a gente tá. Então isso é algo muito bom, porque a gente não quer, exatamente o Gui falou, né, que Cidade do Leste tá virando uma Assunção, é isso que a gente não quer, a gente já saiu do Brasil para fugir disso. Mas isso é um estilo de vida que nós optamos por ter. Então, assim, viemos pra cá, moramos um tempo de aluguel para conhecer tudo, se fixar em um lugar, mas nossa intenção sempre foi se retirar mais. Então, queríamos ficar em Cidade do Leste para conquistar nossas coisas e garantir nossa boa velhice em um lugar mais calmo, mas por falta de conhecimento, nos fixamos aqui. E estando aqui, a gente conheceu Minga, que é uma cidade perto, relativamente, são 21 quilômetros, onde a gente tá, né? Ela começa antes, 21 quilômetros da Ponte da Amizade, então a gente consegue trabalhar em Cidade do Leste, estando morando lá. E estando aqui, descobrindo esse lugar maravilhoso, a gente vai postergar o nosso plano de aposentadoria, estando perto e conseguindo trabalhar. Então, pessoal, é exatamente isso como a Isa falou. Nós também já recomendamos aqui que você primeiro escolha um local temporário para começar a entender como funciona a dinâmica. E se você tiver essa possibilidade, por exemplo, de fazer isso entre cidades, ainda é melhor ainda. Mas, no nosso caso, nós escolhemos Cidade do Leste porque sempre optamos, né? Eu inicialmente queria trabalhar no Brasil. Eu já teria escolhido Minga lá atrás, mas é como tem que ser, Deus escreve certo por linhas tortas, então a gente vai aprendendo aí com o tempo, mas escolham exatamente por isso. Tenham essa ciência de que você precisa degustar os locais e extrair informações. Nós estamos aqui à disposição, estamos passando aí experiências que com certeza a gente teve que suar muito para conquistar, errando muito, né? Então, escolham atalhos interessantes para vocês não terem problemas ou minimizar os problemas. É importante que vocês vejam que quando a gente indica a Dona Marina, por exemplo, é porque realmente ela é muito certeira. Quando nós fazemos aí uma indicação, por exemplo, do Juan Carlos, é porque a gente tem certeza que dá certo, deu certo para nós muito, e dá certo todos os dias que a gente vivencia isso, mas optem por tomar boas decisões. Eu também deixo aí à disposição de vocês os comentários. Vocês podem entrar, fazer comentário, ou pega o meu número no WhatsApp lá, que é a maneira mais rápida, né? Tá até difícil responder os comentários, mas eu tiro dúvidas de vocês, ajudo vocês com informações que de fato vão agregar, e esse sempre foi o intuito do canal. Sempre a gente quis falar a nossa experiência e ajudar, e ajudamos muitas pessoas. Isso aí a gente tem certeza, e esse é o principal, que a gente consiga aí ter pessoas que venham para cá de maneira consciente, e quanto mais pessoas boas vierem para cá, melhor vai ser o futuro para nós e para o país. Então esse é o intuito. Agora, referente aí à parte técnica de locação e venda, para você alugar é muito pouco burocrático. Você apenas com RG você consegue fazer a locação, porém vocês têm que ficar atento a golpes, e você tem que ficar atento, pelo menos na nossa região aqui, a pouca possibilidade de locação que existe. Então são poucos imóveis para alocar em bom estado, de fato assim, imóveis que valem a pena, e muitos golpes, muitas coisinhas assim erradas que se passam. Então fiquem atentos a isso. Nós podemos indicar aí corretores de qualidade que vão fazer essa alocação muito bem feita, mas quando a gente fala da parte de compra, é um pouco diferente. Se você compra terrenos em parcelas, durante o pagamento das parcelas, você pode fazer um contrato com o seu RG brasileiro, e você vai pagando as parcelas. Quando vai ser necessário a cédula? Na época de fazer a escritura. A escritura, ela é como aqui chamada de título. Quando você vai fazer esse título, você tendo a sua cédula paraguaia, você vai titular ela diretamente para o seu nome, e você não vai ter problemas jurídicos referente a isso. Com o título em mãos, você já é dono e nada mais tira de você. Então é importante vocês se atentarem aqui. Eu quero comprar uma casa, isso nós podemos ajudar, porque nós trabalhamos com corretagem de imóveis aqui, temos diversos imóveis, e também a parte de construção, que nós temos já diversos projetos aprovados de construção, onde as pessoas estão investindo justamente nessa área que a gente tanto fala, que é a locação, que é uma área muito boa para se investir no Paraguai.
Então, saibam que para comprar tem que ter a cédula e para investir em terrenos ou para fazer uma locação com o RG nesse período aí de legalização, você já pode estar morando aqui. Também é muito importante falar que o carro, para você ter um carro paraguaio, você precisa ter a carteira de motorista paraguaia, que por sua vez você só consegue ter com a cédula de identidade. Agora, na região de fronteira aqui, até 30 quilômetros você consegue rodar com carro com placa do Brasil. Isso faz, por exemplo, se eu tenho um carro com placa brasileira e eu quero que a Isa vá passear aqui, ela vai poder passear porque ela tem a CNH brasileira e tem o RG brasileiro. E tudo isso vai estar dentro da lei, não vai ter nenhum risco perante isso. Mas, se você quer pegar, né, deixar de pagar aqueles impostos malditos no Brasil e ter aí um carro 100% paraguaio, pagando bem, tendo uma qualidade Toyota aí você vai poder após a cédula de identidade. Uma dúvida também que surge muito referente à compra de imóveis é financiamento. Gente, recém-chegado aqui não consegue financiamento em banco. Então, qual a forma de você comprar uma casa? À vista, tá? Terrenos à vista, desde que não sejam lotes, né? Loteamentos. Como o Gui disse, ali em Minga tem loteamento que você paga parcelado, em Hernandárias também tem, em outras cidades também tem. Mas uma casa já pronta à vista, tá? O financiamento aqui, até mesmo para o próprio paraguaio, é bem chatinho, você precisa ter um relacionamento de anos com o banco, não é fácil, é demorado, até para aprovar, para liberar. Então, se você tá vindo para cá agora e quer financiamento, descarta, você não vai conseguir, sendo assim, uma facada no peito de vocês, eu sei, mas é a realidade, tá? Então, compra de imóvel à vista. Existem alguns compradores que fazem contrato e permite que você pague em 6 vezes, em 1 ano, mas não mais que isso. Então, entra também no planejamento, né, se você quer comprar uma casa já construída e tal, de ver essa questão do planejamento em dinheiro. Existem também alguns apartamentos que estão com a construtora, que fazem, as pessoas confundem, né, falam, mas fulano falou que financia. Não é que financia, como funciona? Você paga um valor para entrar e assim como no Brasil, até pegar a chave você vai pagando mensal ou a cada tempo, conforme combinado em contrato, você vai pagando para a construtora um valor e quando ela vai te entregar a chave, você quita o imóvel. Então não é que você vai fazer um financiamento, você está fazendo um contrato com a construtora. Então fiquem atentos a isso, porque tem muita gente também perguntando como que funciona. Eu acho que a informação está chegando de uma forma não tão clara e vocês estão se confundindo, tá? Então, financiamento aqui descarta. Eu acho que você teria que estar uns 5 anos, pelo menos, fazendo movimentação legal no banco para poder conseguir essa parte de financiamento. Mas o legal do loteamento é que você não precisa de toda essa burocracia. E quando pega a chave, assim que paga a primeira parcela, já pode construir. Não sei se ele falou quando eu estava presente, mas nós nos arrependemos de não ter feito dessa forma de imediato. Mas peguei o finalzinho, ele disse que Deus sabe de tudo, e acredito que sim, né, Deus sabe de tudo, então tudo tem um porquê, a gente crer plenamente nele, mas se tivéssemos o conhecimento de uma cidade tão próxima, com loteamento tão barato, nós teríamos feito de imediato, já teríamos pego o lote, já teríamos construído, teríamos pulado aí essa fase, mas tá tudo bem, tinha que ser dessa forma e mesmo dessa forma a gente tá muito feliz e vai ser bom porque a gente vai poder compartilhar o processo com vocês, já tem alguns vídeos aqui no canal da gente mostrando a evolução ali da construção que tá lenta, mas vai sair em nome de Jesus. Mais algum adendo a essas informações? Tem mais tópico, hein? Tem. Então, pessoal, o último tópico para a gente fechar aqui esse vídeo que já deve estar longo. Muito longo. Mas eu espero que o principal seja que ajude vocês e caso tenha ficado dúvidas, pode mandar aí que eu prometo que vou dar uma atenção especial para essas dúvidas aqui. Seria em relação à organização da mudança. Nós temos aí um contato de uma pessoa que faz mudança do Brasil para cá e nós temos aí o contato dele que ele também acaba distribuindo isso para algumas parceiras dele, distribuidoras parceiras dele, que pode estar passando pela sua cidade e agregando aqueles produtos, quer dizer, esses produtos não, os seus móveis, os seus utensílios a caminhões que estão voltando para cá e acaba ficando mais barato para todo mundo. Mas
o que a gente quer passar para vocês de principal ponto nesse sentido é que você não pode contratar qualquer caminhão no Brasil e trazer diretamente para o Paraguai. No mínimo, você vai ter que entrar em contato com esse número que eu vou passar para vocês para falar para ele, ó, eu preciso que você transfira de um caminhão que eu paguei aqui para o seu caminhão para trazer para a Cidade do Leste. Porque tem uma burocracia aqui da região que apenas esse tipo de carreto consegue fazer esse transporte. Então, fica essa dica e esse contato de ouro aí que pode ajudar vocês. E o principal dessa dica é que vocês vão ter que abrir mão de todos os seus eletrônicos que sejam 110 ou 220, 60 Hz. Se for apenas 60 Hz e 220, vocês não vão poder utilizar aqui por conta da carga da cidade. Então, até usa, mas por pouco tempo, vai queimar. Digo por experiência própria. Então, vocês têm que ficar muito atentos a isso. A maioria dos produtos que se vendem no Brasil não são 50, 60 Hz e vocês já podem providenciar a venda deles estando aí para comprar um novo aqui no Paraguai quando vocês estiverem com a voltagem certa para vocês terem segurança. Então, essa questão da mudança também é algo que sempre surge, né? Como a gente fez, como foi. Então foi basicamente o que o Guilherme falou, gente. A gente vendeu as coisas grandes, até porque não queríamos trazer, queríamos economizar isso. E a gente não queria perder, então com o valor vendido a gente conseguiu comprar algumas outras coisas, não tudo óbvio, mas foi o melhor pra gente. Até porque, como ele disse, nem tudo é 50, 60 Hz. São pouquíssimas coisas. Tinha uma coisa só. As outras que eu trouxe, coisa pequena, secador de cabelo, que era 50 Hz. Queimaram tudo em, assim, 6 meses. Então, entre vocês trazerem e perderem, é melhor vocês venderem antes de vir e comprar novo aqui. A nossa mudança foi basicamente coisas de cozinha, cama, mesa e banho e roupas. Não trouxemos nenhum móvel, a gente vendeu tudo. Até porque não queríamos que estragasse, né? Na mudança sempre estraga. A gente ia mudar 2 vezes, porque a princípio a gente ficou em um lugar temporário. Então pra gente foi dessa forma. Como que a gente entrou aqui também foi muito tranquilo, como eram só roupas, né? E panelas e utensílios, foi muito tranquilo. Eu fiz uma lista com tudo que eu tava levando, iria carimbar ali na aduana, acabou que eu nem carimbei. Mas a gente entrou tranquilo, não pediram pra gente... A primeira vez o Guilherme veio sozinho, foi parado, mas não pediram pra abrir caixa, pra abrir sacola, nem nada. Ele explicou que era mudança, mostrou contrato do apartamento que a gente tinha alugado, então não deu problema nenhum. E foi basicamente isso, tá? A gente não trouxe. Mas conhecemos pessoas que contrataram, inclusive, essa indicação que a gente tá dando. Se quiserem o contato dele, peçam pra gente no WhatsApp, com o número que tá na descrição ou com o QR Code que tá aqui na tela que a gente passa pra vocês. Então existem pessoas que fizeram mudanças com ele e existem pessoas que fizeram mudanças à parte e acabou acontecendo o que o Guilherme falou. Então a pessoa saiu da cidade dela com carreto do Brasil, teve que descer em Foz, e em Foz ali contratou um paraguaio que descarregou em Foz, aí passou pro caminhão paraguaio e o caminhão paraguaio entrou com a mudança. Então a pessoa gastou mais, porque gastou com mais uma mudança, gastou com um imóvel, né, para poder fazer esse descarregar e carregar de novo. Então assim, façam mudança com paraguaio, porque ele já sabe, gente, ele sabe tudo, principalmente esse contato que a gente conhece, ele já sabe de tudo. Então assim, você fala assim, o que eu preciso de documento? Ele fala, nada, eu resolvo tudo, porque além dele conhecer a legislação, ele também tem ali, né, as pessoas que estão junto com eles. Então é mais fácil vocês fazerem diretamente com uma pessoa do Paraguai essa mudança, tá? Vocês economizam dinheiro e não se estressam tanto. Mas eu acho que da mudança foi basicamente isso. Nossa mudança, a gente assim subestimou o que tínhamos, então fica também um alerta para vocês, né, fazerem aí essa medida, que a gente achou que ia caber em uma picape nossas coisas e no final tivemos que fazer 3 viagens e ainda tem coisa na minha sogra para buscar. Então façam esse planejamento, o que vocês puderem se desfazer com venda, já vende, até porque chegar aqui você compra tudo novinho, tudo diferente, é melhor. É melhor assim porque você economiza. Mas eu acho que é basicamente isso, o guia de imigração, né, de mudança para o Paraguai. Eu realmente espero que
tenhamos tirado muitas dúvidas, porque tudo que a gente falou aqui são coisas que chegam, né? Embora sejam assuntos que em alguns outros vídeos a gente tenha abordado, acaba ficando para trás os vídeos e as pessoas, né, vêm com as dúvidas. Então, a gente resolveu atualizar vários vídeos em um só, por isso que ele ficou tão longo, mas eu espero mesmo que tenham ajudado vocês de alguma forma. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus, tchau, tchau.